Bom dia a todos, tudo bem? Vou continuar minha narrativa. Minhas narrativas autobiográficas. Deixar aqui no YouTube, que é o meu repositório. É o meu repositório das minhas reflexões. Bom, o ruim de começar uma caminhada é que você tem que concluir, você precisa prosseguir. Então vamos continuar. Tema de hoje. Terceiro chakra, o plexo solar, ligado ao pâncreas. Então, a minha série propõe, está dentro da minha linha de pesquisa, do meu grupo de pesquisa que eu tinha dentro da EAP, dentro da formação continuada do Distrito Federal. Eu tinha um grupo constituído, estava em fase de credenciamento pela CAPES e o CNPq. E a linha mestra de pesquisa do meu grupo era a integração. Eu estou extrapolando a linha de pesquisa para outras áreas. Já que houve uma rejeição da minha proposta de integração dentro da educação, que a minha proposta era usar a integração, o princípio da integração para integrar os componentes curriculares, as disciplinas, integrar as disciplinas. Quando esse grupo de pesquisa ia começar a produzir os primeiros resultados, houve um boicote pelo pós-doutor André Lúcio Bento, de forma covarde e traiçoeira, apoiado pelas professoras Patrícia Nazário e Gilsa, boicotaram, acusando levianamente, falsamente de assédio por essas duas professoras. Estou trazendo o tema, a linha de pesquisa de integração, para duas coisas. Como eu sou um estudante místico, esotérico, espiritual, ocultista, e sou um cientista, então eu estou fazendo a integração entre ciência e religião. A integração entre ocultismo e ciência. Como assim? Existe no ocultismo o estudo dos chakras. Existe no ocultismo, na ciência, o estudo das glândulas. Por coincidência, os chakras principais são 7, as glândulas são 7. Eu falei, só está precisando juntar, alguém juntar. Eu sou aquele que junta as peças do quebra-cabeça que nenhum outro mestre teve coragem de juntar. Pegar os aspectos da religião, da espiritualidade e colocar
esses aspectos sob o crivo da ciência, sob o olhar da ciência, sob a análise da ciência para ver o que está. Hoje é o dia do terceiro chakra. A gente já falou do primeiro chakra, que está ligado às suas gônadas. Primeiro chakra é o sexual e ele está ligado às suas gônadas, que são os testículos e os ovários, que são responsáveis pela produção de testosterona e estrogênio. Então, veja bem, um místico vai falar só de chakras, um cientista vai falar de glândulas, e eu, como mago, vou te dizer, vou te mostrar que o que está prescrito nos chakras nada mais é do que os efeitos dos hormônios que as glândulas correspondentes àquele chakra produz. A minha fala não é a fala vazia de um místico, de um York. Nem a análise fria de um cientista. Vai ser alguém que vai te provar que os teus chakras estão ligados a glândulas. Cada chakra seu está ligado a uma glândula. Cada glândula endócrina ou mista do seu corpo produz hormônios que são que? O que é que são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos endócrinas, porque cai diretamente na sua corrente sanguínea, alterando completamente a sua personalidade, o seu estado. O vídeo passado nós falamos do segundo chakra, que na minha análise é o Hara e está ligado às adrenais. As adrenais são glândulas endócrinas que produzem adrenalina e cortisol. Joga diretamente na sua corrente sanguínea. Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu tive que responder essa pergunta. Só que eu não vou trazer a resposta. Eu vou trazer a pergunta e você mesmo vai buscar a resposta. Quando você tiver a resposta, eu quero ouvir para saber se a sua resposta foi parecida com a que eu encontrei. A resposta a essa pergunta. O que define a sua personalidade? É o seu cérebro? É o seu pensamento? Ou são suas glândulas jogando hormônios na sua corrente sanguínea, como um DJ numa mesa de som, que com os seus botões em níveis, me responda. Você é governado pelo seu cérebro
ou pelas suas glândulas? Engraçado, né? Que glândulas todas têm o formato de um cérebro. Você tem o seu cérebro, a sua massa encefálica. E você tem pequenos cérebros. Hoje é o dia do terceiro chakra, o plexo solar, que está ligado ao pâncreas. O pâncreas é uma glândula diferente. Ela é uma glândula mista, endócrina e exócrina. Isso quer dizer o quê? Ela produz substâncias que joga diretamente na corrente sanguínea e joga, por isso endócrina, sua parte endócrina, ela produz hormônios e joga na corrente sanguínea. Como ela produz outras substâncias que são jogadas para fora, no caso, para o estômago, que é o suco pancreático, que auxilia na digestão. O pâncreas está diretamente ligado ao processo digestivo e à homeostase do corpo. Os hormônios, o hormônio principal do pâncreas endócrino é a insulina. Tem outros, mas a insulina é o principal que regula, faz da glicose, o controle da glicose no sangue. O místico vai te dizer que o plexo solar está ligado à energia, ao equilíbrio, quando você vai estudar o pâncreas, o suco pancreático que é jogado no seu estômago, ele ajuda no processo digestivo, na quebra de carboidrato, proteína e gordura. Ou seja, o pâncreas é, vamos dizer assim, responsável pela transformação do alimento em energia. Aí você olha para o estudo místico, plexo solar. Ou seja, é como um místico que ele não sabia muito bem dizer, mas ele já sabia intuitivamente que tinha um órgão que produzia energia. O pâncreas é o nosso sol. É o nosso sol. O sol é aquele que brilha, é aquele que gera a energia, que gera a nossa energia, a energia do nosso corpo. Juntando esses dois conhecimentos, integrando o conhecimento dos chakras com a função do pâncreas no corpo humano, o complemento àquela sabedoria do yogi que estava limitado ao estudo do chakra, do plexo solar, se complementa com os estudos da fisiologia, da anatomia e da sua função no metabolismo
na sua função como glândula endócrina e exócrina. Como o nosso sistema endócrino, o sistema formado pelas nossas glândulas, é um sistema integrado, todos estão conectados. O meu estudo aponta que todas as glândulas são afetadas pela nossa glândula base, que é as gônadas, os testículos e os ovários. Ou seja, todas as nossas glândulas respondem à produção de testosterona e de estrogênio. Então, quando eu te falar de Kundalini, eu não vou estar como um místico mandando você meditar numa serpente, fazendo banhos, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... Não vou te... Eu vou te dizer que para você despertar a sua Kundalini, você precisa de um método para fazer suas glândulas endócrinas todas juntas, coordenadas, ligadas, em forma de serpente, que ligando as suas glândulas dá uma serpente. Esse circuito precisa que seja passada uma corrente de alta voltagem por elas, fazendo com que elas produzem os seus hormônios na sua capacidade máxima. O caminho já foi dado. O vulcão, o centro de erupção do vulcão são as gônadas. A eletricidade que faz o sistema funcionar na potência máxima são os hormônios das gônadas, testículos e ovários, testosterona e estrogênio. No momento que você aumenta a produção das gônadas, dos testículos e dos ovários, no momento que um homem aumenta a sua produção de testosterona, faz com que a sua glândula, que está ligada ao seu chakra básico, produza mais testosterona, vai afetar todo o sistema glandular. Os que nós já estudamos, que é o do Hara, as adrenais, a produzir mais adrenalina e mais cortisol. E você vai afetar o seu fígado a produzir mais insulina e mais sucos gástricos. Ou seja, você, ao aumentar o seu nível de testosterona, e para que se aumente esse nível de testosterona, não existe outro método a não ser você aumentar o seu potencial sexual. E para aumentar o potencial sexual não existe outra forma senão a integração das gônadas básicas, das gônadas sexuais. E se for feito de uma forma correta, de uma forma que o ocultismo vem trazendo há séculos, vem através de rituais, através de práticas sagradas, que é um conhecimento oculto da alta magia, que é a forma de despertar a energia vril, que nada mais é do que o despertar da Kundalini.
é transformar um homem comum em um super-homem. Eu dei o exemplo de Aquiles e eu vou dar um outro exemplo. Na minha época de criança existia um seriado na TV chamado O Homem Biônico, o Homem de 6 milhões de dólares. Em um de seus episódios, uma pessoa queria ser igual àquele homem biônico, formado por uma mistura de máquina, um super-homem, com super olhar, ele tinha um olhar telescópico que ia em qualquer lugar. E as pernas e braços mecânicos corriam. Um homem queria esse poder. Onde que ele foi buscar esse poder? Ele descobriu que a adrenalina te dava o superpoder. Só que ele tomou de fora essa adrenalina. Alopoético. Ele tomou a adrenalina de forma alopoética, de fora. Eu estou te ensinando a produzir adrenalina e cortisol de forma autopoética. As suas suprarrenais vão produzir adrenalina. Como assim? Se você é homem, aumente seu nível de testosterona. Se você é mulher, aumente o nível de estrogênio, que automaticamente todas as suas outras glândulas vão aumentar. Agora, isso não pode ser feito de forma amadora. Tem que ser feito por um mestre, por um estudante adiantado dessas práticas e desses rituais que estão ligados à energia frio, à energia Kundalini. Então, eu vou encerrar por aqui. Nós vamos continuar com o quarto chakra, o quinto, até chegar no sétimo chakra. É isso aí.